Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Espaço Mulher. E olha, mulheres são apenas 20% dos profissionais registrados no CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Esse número vem crescendo, mas ainda mostra o quanto há para avançar. E é sobre essa caminhada que a gente vai falar hoje. A trajetória de mulheres que escolhem construir carreira em áreas onde os homens ainda são maioria. Roda a vinheta. Eu sou Dui Borges e recebo aqui no estúdio Gilcélia Figueiredo, engenheira agrônoma, e Aline Pontes, engenheira civil, duas mulheres que vivem na prática o que a gente vai debater agora. Sejam muito bem-vindas aqui ao Espaço Mulher. Obrigada, Dui. Estamos aqui à disposição. Obrigada, Lu, pelo convite. A gente que agradece receber vocês. E a gente já vai começar aqui com uma pergunta para as duas, né? Porque são muitas experiências aí envolvidas ao longo de todos esses anos. Mas quando foi que surgiu essa decisão de seguir a engenharia? Foi um momento imediato? Tinha alguma inspiração antes? Como foi esse processo? No meu caso, Dui, eu tinha duas opções na minha vida, né? Ou medicina ou engenharia. E no caso, engenharia agronômica, né? Que eu sou engenheira agrônoma, né? E todas as duas opções lidam com pessoas, né? Lidam com a vida, né? A medicina não é necessário fazer nenhuma abordagem, né? Mas a agronomia, do ponto de vista da produção de alimentos, do ponto de vista da segurança alimentar, também lida com pessoas, né? Então, eu sempre tive essa pegada de conviver com pessoas, de ter uma missão para servir as pessoas. Então, a decisão por agronomia foi uma decisão não foi uma decisão impensada, foi uma decisão que sempre esteve comigo, né, do ponto de vista que profissão eu queria seguir. Logicamente que eu sabia das dificuldades, um curso hegemonicamente masculino, né, foi na década de 70, né, e isso a gente tinha, pelo menos uma percepção das dificuldades, dos desafios que nós iríamos, enfrentar, mas foi a minha melhor decisão. E Marciano? O meu foi no decorrer, quando eu comecei a trabalhar na Supan, aí depois de algum tempo eu vi que comecei a me apaixonar pela engenharia e foi através da Supan que eu resolvi fazer engenharia. E a gente percebe a questão das gerações, né, bem diferente a questão da diferença realmente ao longo dos anos, em outra década, e como é que a gente consegue observar essa diferença, né, do momento que você decidiu entrar até o momento também que você decide. Lógico, e a gente tem muito, uma alegria muito grande de estar vivenciando um momento em que a participação da mulher na engenharia, ela é extremamente positiva, extremamente positiva. Aqui nós temos 2 gerações, Gilcélia Figueiredo e Aline, né. Isso mostra que nós estamos evoluindo do ponto de vista daquela compreensão que lugar de mulher não é na engenharia. E hoje, cada vez mais mulheres, meninas estão ingressando nesse mundo que ainda é hegemônico. Para vocês terem ideia, nós temos mais de 1 milhão de profissionais, registrados nos nossos conselhos regionais, e apenas cerca de 20% desse universo é a participação feminina, mas isso já foi muito menor, já foi muito menor. Então a gente fica muito feliz de estar vendo esse aumento da participação da mulher na engenharia, certo? Porque a engenharia também é um lugar de mulher. E eu vejo o seguinte, essa participação, esse aumento dessa participação tem humanizado o exercício da engenharia, e eu acho isso extremamente positivo. É uma forma muito importante, né, da gente inclusive falar sobre isso, e é por conta dessa situação, né, das mulheres estarem ocupando cada vez mais esses espaços que o nosso programa está aqui justamente para incentivar você também. E Aline, em relação a esse começo da tua trajetória, né, como é que você se sentiu? Precisava provar algo para as pessoas? A turma, acredito que grande maioria talvez tenha sido de homem, né, composta por homens. Então, como foi toda essa trajetória para você? Foi difícil porque pessoas que me conhecia chegou para mim e disse: "Engenharia?
será que você é capaz? É. E foi, mostrei que eu era capaz e na minha turma acho que tinha 20, 30% só de admitida. Número muito reduzido. E na sua época como era, assim, essa diferença? Difícil, os desafios muito maiores. Se na época de ali 20%, da minha época era 1%. A diferença, É, a né? diferença, 1%, né. Mas, é como eu disse na fala anterior, tem um crescimento extremamente positivo. E ainda a gente tem que mostrar que nós somos competentes. Você mostra ainda Contra ainda mais, ainda mais, ainda mais. Só que cada vez mais a consciência política das mulheres estão crescendo e elas estão tirando essa carga, porque nós não precisamos estar mostrando que nós somos competentes e nós temos capacidade de exercer as funções que o homem na engenharia também exerce, porque nós somos competentes. Nós somos competentes. O nosso grande desafio é disputarmos os espaços de decisão, certo? É esse o grande desafio, porque nós estamos distante e ocupamos aquilo que nós temos direito, porque nós vivenciamos numa sociedade absolutamente patriarcal, né? Uma sociedade patriarcal que gera machismo e que esse machismo está, né, está enraizado não só na sociedade, como nas instituições. A maioria dos cargos técnicos são ocupados por homens. apenas por serem homens. Por serem homens. As mulheres também querem, Por exemplo, aí nós temos um exemplo aqui na Paraíba da nossa querida Simone Guimarães, que ocupa um cargo que historicamente foi ocupado por homens. E Simone está, certo, dando um show de bola, mostrando que é sim importante nós termos uma mulher e que esta mulher ela cumpre com maestria, certo? Um dos cargos mais importantes e mais complexo da engenharia paraibana. Muito, muito importante a gente conhecer essas histórias. Em relação ao mercado de trabalho, aí você relatou um pouquinho ali como foi aquele começo, né, na história acadêmica, estudando ali com uma situação mais complicada, tendo que lidar com os preconceitos ali ao longo da carreira, né, não profissional ainda, mas ainda como estudante, e chegando no mercado de trabalho. Como é que foi para você identificar isso de frente, se realmente já estava passando por uma situação complicada e como foi chegar ao mercado de trabalho? Olha, não foi tão complicado porque eu tive apoio de grandes mulheres como Juscelie Figueiredo, Simone Guimarães, que eu tenho a honra de trabalhar com ela, e ela sempre é aquela pessoa que empodera a mulher, que a mulher é capaz, entendeu? De exercer a engenharia, não só a engenharia, com tudo que ela deseja. Como é, E como é, Gisele? A gente tem aqui essas 2 gerações e antes da gente, sentar aqui, né, vou fazer nosso programa, sempre foi a Luísa que Gisele era a inspiração dela e como é para você, né, ter passado pelo que passou ao longo dessa trajetória profissional, acadêmica também, se ver nesse lugar de realmente ser uma inspiração para outras pessoas? Não é motivo de vaidade, é motivo de muita responsabilidade, certo? Porque me emociona estar ao lado dessa jovem engenheira, né, competente, honesta do fazer a engenharia, certo? Agrega valor, a questão da competência, a questão da seriedade com o trato da gestão pública, certo? E saber que nós somos referência para essas mulheres e essas meninas. Eu fui a primeira mulher a dirigir o CREA da Paraíba. O CREA da Paraíba, uma instituição hegemonicamente dominada por homens, né, e eu fui a primeira mulher a ousar, eu diria assim, ousar a disputar aquela instituição que representa a engenharia paraibana e tive a honra de ser eleita a primeira mulher. Então isso para mim não é motivo de vaidade, mas de muita responsabilidade, porque quando você ocupa esse espaço de representatividade, você inspira mulheres, né, meninas a não só ingressar no mundo da engenharia, mas também ocupar os espaços de representação, de representação.
né. Então isso é muito importante. Eu fui, se você me permite, eu fui também a primeira mulher a dirigir o Ministério da Agricultura aqui na Paraíba. Fui a primeira mulher a dirigir o Ministério do Desenvolvimento aqui na Paraíba. Então a gente tem uma jornada de desbravar, né. Aí você pode perguntar: "Isso foi fácil?" Não, Com certeza não. isso não é fácil. Nem foi fácil lá atrás, que nem foi fácil e nem é fácil hoje. Mas eu digo a todas as mulheres, a todas as meninas que transitam nesse mundo da engenharia, não é fácil, mas é necessário. Porque hoje nós temos a Aline, nós temos Simone Guimarães, nós temos Juliana Maes, que é do mundo empresarial, certo? Então nós temos várias referências femininas que é fruto desse trabalho lá atrás. E o lugar de mulher é também na engenharia. Com certeza. A gente sabe que engenharia é um amplo leque, né, de possibilidades. Temos aqui 2 engenheiras em áreas diferentes, né, a Aline engenheira civil e, como você mesmo falou, na área da agronomia. E como a gente já falou, em relação ao homem, né, principalmente, no caso da engenharia civil, a questão do canteiro de obras e na agronomia, o homem do campo. Então como é para vocês lidar com essa situação ali? Olha, é muito difícil, porque assim, quando eu fui fiscal de obra, eu tive muita dificuldade e pouco lá, porque eles não queriam aceitar o comando, as decisões que eu tomava, no canteiro, foi muito difícil, Bia. E como é ao longo desse tempo já nessa área, né, você consegue perceber que isso foi melhorando ao longo do tempo? Porém, depois já no finalzinho de determinada obra, ele já começou a ver que, não é querer ser dominada pela colher, mas ali aquelas decisões eles têm que aceitar, entendeu? Que ali tá para agregar. Aí no final ele foi vendo que a mulher tem uma visão melhor, sabia o que estava fazendo, aí começou a sentar, entendeu? E aí a questão dessas obras, né, que foram aparecendo aí na sua vida, acredito que tiveram as dificuldades, mas você consegue perceber que houve uma diminuição, por exemplo, de um machismo que você passava ou ainda tem uma resistência? É porque assim, eu fiscalizei poucas obras, entendeu? Hoje eu fico mais na parte administrativa, entendeu? Então, mas no decorrer realmente das coisas eles viram que eu não queria, mandar, mas eu queria agregar com ele, queria fazer um melhor. Então, e esse é o objetivo. Você, Juscelia, como era, né, esse processo, justamente como eu falei, né, o homem do campo, que é, né, originalmente o mais bruto ali, ter que lidar com toda aquela situação ali, realmente do campo, como era esse contato para você? Maravilhoso, né, porque, o homem do campo ele tem uma sabedoria extraordinária. Em todo o ponto de vista do aprendizado, nós quando a gente sai da universidade, a gente sai com a teoria, sim, a gente não sai com a prática. Em todo o ponto de vista da agronomia, o lidar com o homem do campo, independente do trato, né, da mulher engenheira que o trabalhador que tem a visão machista, né, entendeu, muito mais enraizada, né, mas do ponto de vista do aprendizado profissional foi e é extraordinário. Agora as dificuldades são imensas, né, se a Aline retrata as dificuldades agora, né, todo esse processo, atual, você imagina na década de 70, na década de 80. Então quando a gente faz esse recorte, a gente volta para aquela compreensão de que nós vivenciamos uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista e que a engenharia está inserida nessa sociedade. Então o nosso grande debate e o nosso grande desafio é enfrentar essa compreensão, patriarcal, né, de que as mulheres, como um todo, são aptas a determinadas profissões. Isso a gente está rompendo, isso está sendo rompido a partir da compreensão da própria mulher, né, de romper o silêncio e se empoderar do ponto de vista, de ocupar seus espaços e dizer: "Olha, eu quero ser engenheira, eu vou ser engenheira", né. Eu quero ser médica, eu vou ser médica, né. Eu quero ser cientista, eu vou ser cientista, certo? Isso também requer muita coragem, muita determinação, porque a gente rompe paradigmas, a gente
rompe preconceito, mas a gente está conseguindo. Eu fico muito feliz de ver jovens engenheiras como a Aline, outras mulheres. Se você chegar hoje na Supran, se você chegar hoje no DR, se você chegar nos diversos órgãos e na iniciativa privada, você vê um universo de jovens engenheiras. Isso é muito bom. Isso é, e jovens engenheiras competentes, que humaniza o espaço de trabalho, que nós precisamos também discutir sobre a humanização do espaço de trabalho. O espaço de trabalho tem que ser saudável e não pode acolher, né, e permitir qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de assédio, seja moral, seja intelectual, seja salarial, discriminação salarial, que é um elemento que nós mulheres sofremos. Tá aí as estatísticas do IBGE que mostram que as mulheres ainda recebem 30% do que o homem recebe, tem uma desvalorização em torno de 30%. Então, isso são lutas, desafios que nós mulheres, independente de ser engenheiras ou não, nós temos que enfrentar. Certeza. E é um processo ainda longo, a gente já caminhou bastante, mas com certeza ainda temos que lutar muito ainda. A conversa tá ótima, mas a gente vai para uma pausa rápida e quando voltar, vamos falar sobre o que mudou, o que ainda precisa mudar para que as mulheres cheguem agora onde elas quiserem, também na área da engenharia. A gente volta já.